a carta que Judas escreveu. Quem encontrou, dê-me um sinal colocando-se em pé, para me ver se você encontrou. Amém? Glória a Deus. O último livro é o Apocalipse. O último livro qual é? E o penúltimo, é antes do último, está encostado nele. A carta de Judas. Nós vamos ler o versículo de número 4. Porque se introduzirão alguns que já estavam escritos antes para este mesmo juízo. Que homens eram esses? Ímpios. Glória que convertem o quê? Podem sentar. Queridos, essa carta que Deus inspirou Judas para fazer para nós, ela nos mostra e nos aponta que a intenção de Judas, a finalidade de escrever essa carta era uma só. É porque havia muita gente que estava indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas essas mesmas pessoas que estavam indo para a igreja, que estavam ouvindo a palavra de Deus, que estavam sendo incomodadas pelo Espírito Santo, a viver uma vida mais agradável a Deus. Quem está entendendo isso aí, olhe para mim aqui, eu sou o pregador dessa noite. Essas pessoas, queridos, apesar de estarem ouvindo a palavra de Deus, apesar de estarem indo para a igreja, elas estavam deixando de acreditar na palavra de Deus, estavam abandonando a fé. E o que estava acontecendo com essas pessoas? Será que elas não acreditavam mais em Deus? Será que elas não liam mais a Bíblia? Será que elas deixavam de ir para a igreja? Era esse o problema, elas não acreditavam mais que Deus existisse. Não era esse o problema, porque o problema era maior. Porque essas pessoas todo domingo estavam indo para a igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga: é verdade, pastor, olha onde é que ele está. Essas pessoas estavam crendo que Deus existia, porque Tiago, o irmão desses que escreveu a carta aqui, Judas, disse na sua carta também que os demônios creem, que estremece. O problema era que a verdadeira fé, que se construía na crença do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma, que muda as pessoas, estavam sendo adquirida e recebida parcialmente. E era essa a preocupação de Judas. As pessoas estavam em grande perigo, porque se você diz que acredita em Deus, se você diz que é de Deus, mas tua vida, teu estilo de vida, de alguma forma contradiz o que você verbaliza, você está se separando da verdadeira fé de Deus. Você está se separando daquilo que Deus deixou para você. Pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas vivem uma vida como um incrédulo, uma vida como quem não acredita em Deus. É aquele sal que não salga, aquele sal insípido, insosso. É como aquela lâmpada que não ilumina, apagada, queimada. E essa fé, agora Judas vai dizer: ó, eu quero que vocês batalhem pelo que está escrito na palavra de Deus. Porque vai acontecer o seguinte: certas pessoas vão entrar no meio da igreja, homens que de uma forma dissimulada, com mentira, com falsidade, com engano, gente que precisa ser restaurada e renovada por Deus, que mesmo vindo para a igreja, ainda continua adulterando, mesmo vindo para a igreja, ainda continua roubando, mesmo vindo para a igreja, ainda continua amarrado nos seus vícios, mesmo vindo na igreja, ainda continua sendo um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo cidadão nessa terra. Mesmo vindo para a igreja, essas pessoas parecem gente que não tem relacionamento com Deus. E aí Judas vai dizer: olha, essas pessoas vão chegar na igreja
E eu estou preocupado, porque essas pessoas de alguma forma vão levar outras pessoas a andarem no mesmo estilo de vida dessas pessoas. São aquelas pessoas que mesmo na igreja não perde o rei do gado. Mesmo na igreja são atraídas pelo império deste mundo. Mesmo, a irmã, por favor, irmã, acorda a irmã para ela não cair aí. Desculpa, eu foi assustado. Graças a Deus, vigia a irmã, aí o que acontece, irmãos? Gente que vai ser deixado levado por isso. E por que é que Judas está com essa preocupação? Porque Paulo já tinha escrito a carta de Coríntios, e Judas, igual a Paulo, sabia que dentro da igreja tem 3 tipos de pessoas. Que pessoas são essas? Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 3, que tem o homem carnal. É o homem que eu falei nessa semana na doutrina, que é o homem almático, que o homem primeiro natural, que é o almático, aquele homem que vem para a igreja, aquele homem que não consegue compreender as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque para ele é loucura. Ele não consegue aceitar as coisas de Deus, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. E ele vem para a igreja, e ele tenta acessar as coisas de Deus, as coisas espirituais, com o cérebro, com a mente dele, com os recursos da sabedoria humana. Aí ele vai para a filosofia, para a psicologia, para a sociologia, e aí ele se enche de gia, e aí ele acaba olhando e dizendo o seguinte: não faz sentido, é loucura esse negócio assim. É o homem natural, que tenta conhecer as coisas de Deus, que tenta mudar por si mesmo, que tenta entender a razão porque que tem tanta gente que abre mão de tudo e segue a Jesus. E quando ele tenta conhecer, ele esbarra justamente nas coisas de Deus, porque na cabeça dele é loucura. Como pode Deus perdoar um pecador? Como pode esse Deus se transformar em homem, morrer na cruz do Calvário, e esse homem na cruz do Calvário derramar o sangue, e esse sangue nos perdoar, e nós sermos transformados? Na cabeça dele, esse recurso ele não consegue receber e nem perceber, porque ele é um homem natural. Ele não consegue responder positivamente, porque ele é um homem natural. Tem outro homem também, que a Bíblia chama que é o homem natural, que é o pneumático, que é aquele homem que já sabe as coisas do Espírito Santo. Esse homem é aquele homem, querido, que está reconhecendo as coisas de Deus, que discerne, que chega na igreja e levanta a mão e dá glória a Deus com alegria. Olha aí, ó. Esses são os espirituais que entendem as coisas de Deus, que compreendem as coisas, porque Deus o levantou do mundo natural e o trouxe para o mundo espiritual, e ele compara as coisas espirituais com a espiritual, e ele sabe tudo. Só que a Bíblia diz que tem no meio desse caminho outro homem chamado o homem carnal. E esse homem carnal é esse homem que a Bíblia diz que ele nem é natural, porque ele tem um pouco de medo, porque ele conhece um pouco a Bíblia, porque ele anda de vez em quando na igreja, que ele já foi batizado nas águas, que ele acredita em Deus, que ele lê a Bíblia. Só que esse homem ele ainda não é totalmente espiritual. Ele já tomou a decisão para Deus, ele sabe que é Deus, ele conhece Deus, já saiu daquela religião, já tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus, já se entregou na luz. Só que apesar de tudo isso, ele ainda tem desejo de viver no mundo, ele ainda tem desejo de viver nas coisas que outrora Deus o tirava de lá. E esse homem, o que atrai a ele é a multidão, o que atrai a ele é culto onde tem sensorial é que tem sensação. Se tiver gente pulando, dando glória a Deus, aquele movimento, ele acha bom isso.
porque ele ainda é carnal e aquilo que lhe atrai são coisas da carne. O louvor precisa estar perfeito, o cantor precisa cantar bem, tudo tem que ser arrumadinho, porque ele ainda está amarrado concretamente nas coisas. Para ele servir a Deus tem que ter milagre, tem que ter processo, tem que ter coisas grandes, porque ele acha que é coisa de Deus. Aí ele se atrai não por Jesus, mas pelas coisas que na cabeça dele é Deus. E esse homem que está nessa situação ainda é menino. Como eu falei terça-feira, cuidado com leite não, fraquinho. Se o pastor chegar e dizer para ele assim, ó, rapaz, ajeita a tua vida, rapaz, toma vergonha na tua cara, tu já até é um homem, tu já está na igreja, ele chora e vai embora da igreja, porque é menino, porque ainda não amadureceu, porque espera que os outros se responsabilizem por ele. E é por isso que Judas está dizendo: eu estou preocupado com essas pessoas. Olhe de lado e diga: que preocupação com você, porque eu acho que tem tudo a ver com você essa pregação hoje, que ainda não teve a compreensão de Deus. E Paulo está com medo justamente por causa disso. E ele diz: olha, esses homens vão entrar na igreja disfarçadamente, vão pegar quem são esses homens? Nós lemos que esses homens são homens ímpios. É aquelas pessoas que vão fazer que a graça de Deus seja totalmente convertida e dissolvida, ao ponto da pessoa negar Jesus, e ao ponto de Jesus não ter mais nenhuma importância para ela. Ele está dizendo o seguinte: olha, procure amadurecer vocês, procure ter relacionamento mais pessoal com Deus. Você que está me ouvindo aqui, procure conhecer Deus, porque de alguma forma esses homens vão entrar, e a Bíblia diz que eles vão falar, e Satanás vai usar eles, vai soprar no ouvido de muita gente, no coração, gente que está na igreja, que vão pegar a graça de Deus e sutilmente vão distorcer, vão manipulá-la, até finalmente essa graça de Deus, a pessoa vai estar na igreja, a pessoa vai dizer que é crente, mas a graça de Deus não produz vida nessa pessoa. A despeito disso, você vê casais na igreja se separando. A despeito disso, você vê gente na igreja sendo preso como ladrão. A despeito disso, você vê gente que está na igreja e anda totalmente com a vida errada. E qual é o plano de Satanás? Justamente esse: colocar essas pessoas, essas ideias, e Satanás vai sutilmente colocar no coração de muita gente alguns ensinamentos malignos. Para quê? Para que a pessoa não perceba o que Deus quer fazer com a sua vida. E como é que ela perverte essa graça? Ela vai dizer para a pessoa, e a pessoa vai vir para a igreja e vai dizer o seguinte: é graça de Deus, você pode pecar, Deus te perdoa. Você pode viver bebendo cachaça, Deus é bom demais. Você pode trair, você pode viver uma vida permissiva. O que o diabo quer? Que você acredite nisso. E como ele faz isso, a graça de Deus vai sendo impedida de operar na sua vida. E aos poucos, meu amado, que ele vai fazendo, quando você acredita nisso, que pode ser um péssimo irmão, um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo tudo, e ele vai dizer para o seu coração: a graça te perdoa. Só que com isso, você vai cair numa rota de escravidão, e o diabo vai ter enganado muita gente. A pessoa vai ficar presa, acreditando na mentira do diabo, dizendo que está tudo bem. Não, de vez em quando eu caio, mas está tudo bem. E é por essa razão que Judas está dizendo: olha, vão chegar gente para vocês aí, vão entrar na vida de vocês, vão levar coisas para a cabeça de vocês, e vocês vão ser enganados. Com isso, por que acontece isso? Esses homens dissolvem a graça de Deus, porque tem pessoas que vêm para a igreja, recebem a palavra de Deus. Quem está recebendo a palavra de Deus?
mas nunca se libertam dos seus pecados. Daqui a pouco a gente chega lá, e aí eles mesmo vindo para a igreja, a graça de Deus não atua na vida deles. Por quê? Porque eles, meu amado, pelo contrário, vão dissolvendo a graça de Deus na vida deles. Porque mesmo na igreja ainda não são libertos, não é transformado. E é justamente o que Satanás vai colocar na mente de muita gente. Você na igreja, e o diabo vai dizer assim: pode continuar pecando, que não tem nenhum problema o teu pecado, tem nenhuma consequência, pode viver a vida de promiscuidade, você pode namorar com um aqui, namora com outra ali, usa essa, abusa dessa, joga essa outra fora, que Deus não está nem aí para isso. Você é um jovem, você pode adulterar, qual é o problema? Você ter duas mulheres, você não sustenta a outra família também. Deus, Ele não está nem aí para isso. O que tem você gostar de outro homem? Ter dois homens, qual é o problema? Deus te perdoa, a graça de Deus te perdoa. E é isso que Judas está dizendo. Que ele está dizendo a mesma coisa para Eva. Satanás, quando lá no Éden, Satanás disse para a serpente: olha, Deus disse que você vai... Não, você é um escolhido de Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo... o diabo fica dizendo: você é um escolhido de Deus. Não. Deus já colocou o teu nome no livro do escrito da vida. Você pode viver de qualquer jeito. Foi a mesma coisa que Satanás falou para Eva. Mesma coisa, Daniel. Besteira, comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem negócio de inferno, não. Tu não esfria, não. Tu não se desvia da casa de Deus. Tem perigo, não. Deus perdoa você. Tem esse negócio de ira de Deus, não. A graça de Deus, acabou a condenação, acabou o inferno. E o diabo vai cochichando: se preocupe com esse vício, não. Ficar na igreja. O que é que tem? Deus sabe que você é assim mesmo. Deus, quando te chamou, sabia que você era ladrão e não saía nunca, ia ser morrer ladrão. Deus sabia que você era um homem adulto e vai morrer no adultério. Deus não liga para isso, não. Meu irmão, e Tiago e Judas está dizendo: eu estou preocupado, porque se vocês começarem a acreditar nessa conversa, vocês vão dissolver a graça de Deus, aquilo que Deus pode fazer na vida de vocês. Satanás sabe disso, porque ele sabe de uma coisa, meu irmão: a alma que pecar, tudo que o homem planta, e ele vai trabalhando, ele vai dizendo: olha, vai, por quê? Porque ele sabe que se você continuar vivendo no pecado, se você continuar vivendo no erro, você pode ter certeza disso, nós vamos ler mais na frente, vai ter consequência. E o diabo vai falando isso: não, tem problema. O que tem se ele é casado? O que importante é que você ama. O importante é o amor. Tanto faz, dois homens com dois homens, duas mulheres com duas mulheres. É amor. E Deus não está preocupado com isso. E quando o diabo vai falando isso, Daniel, ele vai tirando o temor do coração. Aí a pessoa vai abrigando tudo dentro da alma: os pecados, as lascívias, os desejos enganos. E aí ela vai cada vez mais aceitando esse evangelho, ao ponto de nós termos hoje igrejas só para gay, só para homossexuais. Igrejas que você pode casar 10 vezes, não tem problema. Igrejas que o pastor diz: não, você tem que transar com a tua namorada, que for boa você casa com ela. E essas coisas vão sendo colocadas no coração das pessoas, irmãos. Aí a pessoa vai se afastando, e ele vai enganando, a pessoa vai esfriando, porque o diabo sabe, irmão, só tem um jeito de fazer você ser um seguidor dele: fazendo você escravo do pecado. Escravo do pecado. Quando ele convence
na tua mente e no teu coração, dizendo o seguinte: tu vai para o céu. Pode continuar na vida que você está, que você vai para o céu. Você não acredita em Deus? Quem que acredita aí? Deus não perdoa ou não perdoa? Perdoa. Não tem problema não. Só que essa armadilha do diabo vai lhe roubando o temor, vai lhe roubando a sinceridade, vai lhe persuadindo aos poucos. Você vai acreditando que Deus vai te levar para o céu, nessa mesma vida sem vergonha que você está levando. E que se alguém chegar e dizer para você, você vai dizer assim: Deus sabe o meu coração, Deus sabe que eu sou assim mesmo, não devo nada a ninguém, não, é eu e Deus. E é você e Deus mesmo, irmão. É você e Deus mesmo. Porque se fosse conosco, a gente resolve numa oração, num perdão. Mas a Bíblia diz que tem um Deus de justiça. E hoje Ele está dizendo: eu quero derramar graça sobre a sua vida, eu quero restaurar você, eu quero trazer a verdade, para que você saia liberto daqui hoje. Não, mas Deus perdoa 7 vezes 7. São quantos 7? 7 vezes 70 dá quanto? 490. Quando você for para a igreja lá no domingo, de vez em quando você cai, desvia, passa uma semana, 2 semanas, um mês sem igreja, sem palavra, sem nada, e vai viver a vida toda esculhambada. Mas quando vem para a igreja, é só você chorar. Jesus te perdoou. Aí você volta para a mesma vida. Só, irmão, que Judas vai dizer que esses são sonhadores, iludidos, se enganando, enganando aqueles que estão ao redor deles. Porque a Bíblia diz, querido, e aí o diabo coloca verdades como ele colocou lá no Éden: não, você pode comer, tu não vai morrer, irmão. E ele vai colocando 99% de verdade. Só que esse 1%, querido, ele vai te convencer. Tem jeito para ti não. Tem jeito não. Tu nunca vai largar essa droga. O diabo nunca vai. Aí a graça de Deus te diz assim: levanta aí, Júnior. Quantos anos na droga, Júnior? 16 anos, depois de que você aceitou Jesus, você já voltou para a droga de novo? E nunca mais vai voltar. A graça de Deus capacita assim. Gente que estava perdido, que estava lá, está ali a Maria Socorro, que vivia com um homem casado. O homem disse que ela ia morrer se ele deixasse ela. Levanta em pé, depois que você fez o compromisso para Jesus. Quer que está com vergonha? Então não levanta. Já teve outro homem casado na vida? Não, só o Jesus, o seu noivo. Jesus, a graça capacita, meu irmão. Mas o que é que o diabo quer que você acredite? Não. E até apareceu uns homens casados querendo dar socorro. Mas ela disse assim: ó, vai para lá, Satanás, porque agora eu tenho um compromisso com o meu Jesus. A graça de Deus faz isso. Porque a Bíblia diz, pastor, que nós não temos capacidade de nos libertar do pecado. É verdade ou não é? Por nós mesmos. A gente pode vencer o pecado? Pode não, irmão. Claro que não. Só, querido, que o diabo usa essas coisas para te manter preso, para te manter aceitando a mesma condição que você tinha lá fora, quando você não conhecia Jesus. Só, querido, que o diabo diz o seguinte: Deus vai enviar o Espírito Santo para fazer o que você não pode fazer. É verdade isso? É.
O Espírito Santo vem, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. O que você tem que fazer é só confiar e continuar na mesma vida. Ainda não chegou a hora não, você ainda é jovem, David. Não, agora não, deixa eu passar um tempo, aí Deus vai mandar graça, aí você vai ficar, eita, agora sim, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Foi o Espírito Santo, vixe, agora, isso é mentira do Satanás. Ele faz você acreditar nisso, e quando você vai acreditando nisso, ele vai te levando para o lixo, vai te jogando para ser escravo, vai te amarrando nos pecados, vai te levando para o inferno, e ele vai fazendo, e quando você vai lá e diz, aceita isso, aí o diabo diz, vai lá, chora. Aí você chora, me perdoa, me perdoa. Aí o diabo diz, ele já perdoou, amanhã faça de novo, porque afinal de contas, a sua misericórdia se renova, a sua misericórdia não tem fim, querido. Aí o diabo vai fazer você e eu acreditarmos que vai vir um poder, Shazam. Alguém já lembra disso aí? Era um filme, na época do presbítero Newton, que era o Shazam, ele fazia Shazam. Ou então, He-Man, eu tenho a força. Aí mudou. E o diabo vai fazer. E o diabo vai fazer você acreditar nisso. Ai, pastor, eu estou esperando em Deus, para Deus me dar força, para eu mudar e mudar. O diabo sabe, irmão, que você quer ficar no pecado. O diabo sabe que quando você quer a cachaçinha, ele sabe que você quer é pegar 1, 2, 3 e tal. Ele sabe que você quer isso. Ele sabe que você quer viver mesmo na bagaceira. Ele sabe disso. E sabendo disso, porque a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, porque não tem um aqui que possa dizer, eu não quero mais, eu agora não quero mais. Pode chegar a mulher nua e ficar aqui, eu digo, vai para lá, que eu não quero mais não, vai para lá. Todos querem viver a mesma coisa. E como é que eles fazem? Ele diz o seguinte, querido, calma, Deus está trabalhando contigo, vai que é tua, Tafarel. Vai. Não, mas ele é casado. Quem sabe, né, o que Deus está enviando para você? Hein? É a bênção, vai, agarra. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Qual o problema de você não ser casado e pode ter relação sexual? Afinal de contas, o amor é lindo. E Deus é amor. Olha, irmão, como é que o Satanás vai trabalhando dentro da cabeça daqueles que não entendem a graça de Deus. Aí a Bíblia diz, querido, que esse homem vai colocando isso e vai dizendo, como é que esses homens vêm para a igreja? E Paulo vai dizer como é que esses homens conseguiram ter essa mentalidade. Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que esses homens passam a deter a verdade em justiça. Eles conheceram a verdade. Quem conhece a verdade aí, dá glória a Deus e aleluia. Provaram de Deus. Deus se manifestou para eles. Foram abençoados pela verdade. Foram impactados com essa verdade. Todavia, estão recusando abandonar o caminho da lascívia, da luxúria, e cada dia resistem mais à graça e se entregam mais às suas paixões carnais.
ao ponto de Paulo dizer: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, não pagaram preço, não buscaram mais a Deus. Por isso Deus o olhou e os abandonou às suas próprias paixões. E agora eles não conseguem mais se conter, perderam o domínio próprio, não conseguem mais estarem na presença de Deus. E aí essa graça vai sendo dissolvida. Significa que eles vão mudando, vão acrescentando, vão dissolvendo. O que Paulo está dizendo aqui, um período de um tempo, esses homens vieram para a igreja, e um período de tempo eles andaram em sinceridade, eles andaram em santidade, em compromisso. E passaram um mês, um ano, 2 anos, um período, um tempo, Deus sustentando eles pelas graças. Vinha tentação, vinha problema, e eles, cheios da graça, vencia todas as suas tentações, todos os seus pecados. Mas aos poucos Satanás disse: calma aí, você fica tão radical assim não. Volte, vai jogar a tua bola, vai jogar a bola, joga lá a tua bolinha. Vai, continua lá com aqueles teus amigos, continua lá. E aos poucos a graça vai sendo dissolvida, querido. E aí eles vão sendo enganados pelo pecado, e o pecado engana eles. Depois de enganados pelos pecados, eles são vencidos pelo pecado. Depois que vencidos, o apóstolo Paulo diz em Romanos: dos tais que vocês são vencidos, você se torna escravo. E agora, como escravo do pecado, eles começam a justificar: eu saí da igreja, irmão, bebendo no bar. Eu saí da igreja por causa daquele pastor lá. Eu saí da igreja por causa da irmã Chiquinha. E aí começa, os padrões morais vão caindo aos poucos, a lascívia, a luxúria. E aí eles estão dentro da igreja, às vezes, com a sua incredulidade. E eles vão removendo e dizem: não, eu sou livre só. Meu amado, escuta isso. Toda liberdade, sem limite, nos leva a uma escravidão sem fim. E aos poucos esses homens vão lá, todo domingo, vão para a igreja, se arrependem, passam 1 semana, 2 semanas, depois volta de novo para o pecado, presos, amarrados. Por que é isso? Porque esqueceram que João já tinha avisado, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Somos informados o seguinte: ai do que habitam na terra, porque Satanás sabe que pouco tempo vos resta, e ele vem com grande ira, com grande raiva, sabendo o dragão que pouco tempo resta. Então ele persegue a mulher que dera luz a um filho varão. E que mulher é essa? É a igreja. Então a mulher, a serpente, lançou da sua boca, e ele tenta matar o Jesus, e não consegue. Jesus foge, aí ele tenta correr atrás da mulher, que é a igreja. E como é que ele faz isso? Como ele não achou a igreja, ficou para quem é crente verdadeiro. Aí ele ficou, ele pensa assim, ó: quem é crente verdadeiro? Ele disse: será que esse é? Será que essa é? Meu Deus, será que é crente verdadeiro? Será que essa aqui é? Eu não sei. Cadê a igreja verdadeira de Jesus? E ele ficou procurando. Meu Deus, será que está aqui a igreja verdadeira? É esse daqui? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Aí ele tem a ideia. A Bíblia diz que ele abre a boca com todo o rio de sujeiras. A Bíblia diz que o diabo vomita uma inundação de imundície. Aí de repente os cristãos, tudo na novela, é mulher beijando com mulher. Ai, é lindo isso. Aí é homem com homem, tá lá. Aí é traição, aí é vingança, e a irmã tá lá. Pera bem.
E está lá, e o diabo jogando lixo. Aí se não vai lá para a internet, navegando. Vai lá, pega ali, varão, acho que dá um ré menor aí para mim, vai. Irmão, diga a verdade, não me venha com truque. Você ama mais a Bíblia ou o Facebook? Irmão, diga a verdade, não me venha com truque. Você ama mais a Bíblia ou o Facebook? Quanto tempo você leva para cantar na mão? E o Facebook passa a noite, meu irmão. Para aí. E aí vai navegando. E nessa navegação, longe do eterno, com certeza um dia vai se deparar com o inferno. Aí a Bíblia diz que o Satanás sabe que pouco tempo resta, e ele vai lançando toda sorte de imundície. E aí vai vindo pecados, mulheres nuas, homens nus, corrupção, engano, ganância do dinheiro, droga, a licenciosidade, e aí os pecados vão cada vez mais, e a moralidade vai se desmoronando, e o inferno abre as comportas, e aí toda sorte de imundície vai sendo derramado. É o espírito Satanás sendo colocado, querido. Que a Bíblia diz que Ló, lá em 1 Pedro, justo Ló ficava de dia e de noite perturbado, porque ele morava em Sodoma e Gomorra, e os cristãos todo dia estão sendo expostos a essas coisas. Os que estão vigiando estão lá com o rosto no pó, dizendo: Deus, eu não quero viver essa vida, Deus, eu não aceito isso. E não estão, Jesus, eu não vou nem ver esse império agora, Deus, eu não quero saber nada de gado. E vão se afastando de tudo isso, porque querem agradar a Deus, porque sabe que o diabo os quer enganar. Só, querido, que o diabo vai, querido, dissolvendo a graça de Deus, e a pessoa vai aceitando. Eu estou na igreja, mas eu sou assim mesmo. A despeito disso, ontem nós tivemos um encontro de casais, muito bom. Foi 1h20 de palestra, meu irmão, mas foi uma coisa abençoada. Mas muitos casais que só vivem que nem cachorro e gato não vieram, mas estão na igreja, mas estão dizendo: não, nós somos de Deus, mas o relacionamento não expressa a glória de Deus, pelo contrário, fere a santidade de Deus. E aí o inimigo vai colocando sobre isso. Por quê? Porque a graça não está atuando. Pastor, mas o que é a graça? É isso que Judas vai dizer aqui. Eu quero que vocês lembrem, diz o versículo 5. Eu quero lembrar vocês como quem uma vez, vocês já estão sabendo disso, que havendo o mesmo Deus, para vocês não ficarem brincando de ser servo de Deus, com as coisas de Deus, porque eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que fez promessa para esse povo, que se manifestou a esse povo, que trouxe promessa, que conduziu esse povo, esse mesmo povo que libertou eles, que abençoou eles, que fez milagre para eles, esse mesmo Deus destruiu todos os que não acreditaram na sua palavra. Como Sodoma e Gomorra, também aquelas cidades circunvizinhas ficaram entregues às paixões da carne, ficaram amarrados nas lascívias, nos pecados da carne. Veio o fogo que Deus mandou, e hoje serve como exemplo para nós. Aí ele diz: mas vós, amados, lembrai as palavras que já foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que nos últimos dias haveriam pessoas escarnecedores, que andariam segundo suas próprias paixões, que não estava nem aí com a igreja, que não estava nem aí com Bíblia, não estava nem aí com Deus. Claro, se não está nem aí com Deus, as demais coisas são consequências. Essas pessoas vão distorcer e vão andar com as suas concupiscências. Estes são aqueles que se separam para si mesmos, sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Mas ele diz no versículo 20: mas vós, amados, edificai-vos a vossa fé, na vossa santíssima fé,
na graça de Deus. E o que é graça, pastor? A verdadeira graça, irmãos, é uma capacitação do Espírito Santo para você viver uma vida piedosa e negar aquilo que Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 3, que do céu se manifestou a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Primeira coisa, meu irmão, levanta a tua mão aí, ó. Você que está nesse vício, nessa marra, Deus vai salvar você hoje dessa situação. Essa graça salva sim, meu amado. Pastor, eu quero me libertar. Essa graça salva você desse homossexualismo, desse adultério, desse vício, dessa vida que você é, dessa sua chateação. A graça de Deus te alcança. Ela salva o homem, ela liberta. E quando você recebe essa salvação de Deus, o que é que acontece? Ela começa a te ensinar. Ela vai te ensinando essa capacidade a você abandonar as ímpias paixões. Você vai deixando de lado aquilo que não presta. Não, sou um servo de Deus, isso não dá para mim. Mesmo que a tua carne, mesmo que você está dizendo, vai, o diabinho está sentado aqui e o anjo aqui. O diabo vai, aí o anjo, não, vai. Aí você diz, em nome de Jesus, graça. Aí a graça diz, olha, ouve a minha palavra. E a graça te faz seguir. A graça nos ensina, querido. E nesse ensinamento que a graça faz com a gente, a Bíblia diz que ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. E ela faz outra coisa. Faz que nós, comedor de feijão e carne e arroz, não é feijão com arroz. Faz que nós, estamos imperfeitos, vendidos no pecado. Faz que nós, ainda imperfeitos, vivamos neste presente século uma vida justa, piedosa, com o único sentido na cabeça. Pode casar, pode namorar, você pode trabalhar, pode construir, mas acima de tudo isso, você tem algo na cabeça, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo que essa graça produz em nós, querido, um ardente desejo, um temor tão grande que você diz, eu não posso fazer isso, Deus me livre de fazer isso. Quem faz isso? A graça de Deus. A graça de Deus. Aquele temor reverente, que você não vai de maneira nenhuma bater uma foto e ficar nua para todo mundo te ver. Deus me livre, esse corpo é santo, é para a glória de Deus. De maneira nenhuma você vai ficar a noite toda curtindo no pecado, no lamaçal, dizendo, Deus me livre, o meu corpo é santo, é para a glória de Deus. A graça vai fazer você aprender isso e viver dessa forma, porque o temor vai ser colocado na tua alma. A graça de Deus não vai fazer nunca você dar um tapa na tua esposa. Nunca vai fazer vocês dois casais. Se tiver graça, pegue na mão do seu marido, se ele estiver do lado aí. A gente não briga, porque a graça não deixa a gente brigar. A graça não é a mãe da Eveline, não. É uma força espiritual de Deus, que Deus, através do seu Espírito Santo, nos concede. Além disso, querido, Deus nos dá outra coisa. Ele nos faz capacitados a viver uma vida agradável a Deus. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer, quem já recebeu essa graça aí? Levanta a mão, dá 3 glória a Deus, misturado com aleluia aí, irmão. Ele vai dizer no versículo 28 do capítulo 12, agora retenhamos essa graça. Segura isso aí, por ela a qual nós serviremos agradavelmente a Deus, com reverência e temor. Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, você quer saber se está cheio da graça?
reverência e temor de Deus. E a Bíblia diz que Pedro manda você cingir os lombos com o vosso entendimento, para você sóbrio e esperar na graça de Deus. E aí, querido, a consequência disso, a graça nos dá 3 coisas. A primeira coisa, ela faz você, meu irmão, ser edificado na fé do Filho de Deus. Aleluia! Ela faz, meu irmão, é a graça de Deus que te capacita. Você está firme na presença de Deus. A graça, quando você retém ela, ela faz isso com você. Segunda coisa, ela faz você, meu amado, orar no Espírito Santo. Ela faz você orar no Espírito Santo, meu irmão. Que é orar no Espírito Santo, pastor? É você, quando dobrar o teu joelho, ser recebido de tantas informações vindo do Espírito de Deus, que isso vai lhe ajudando e que isso vai te aumentando. E faz outra coisa, você se conserva. Porque a falta da graça, ou a ação da graça, faz 2 coisas. Quando você está com a falta da graça, essa graça sai e você fica debaixo da ira de Deus. Mas quando você recebe a graça e tudo que você está ouvindo hoje fica na sua vida, a Bíblia diz, Hebreus diz, Judas diz, que você fica, a graça te faz ficar debaixo do amor de Deus. Aí você está precisando, aí Deus diz, deixa, é o meu filho. Mas ele é assim. Não, mas olha, ele está relutando. Ele não está mais fazendo aquilo que ele fazia. Ele lutou. Ele está aceitando pela fé que já foi liberto. Ele está aceitando pela fé que é nova criatura. Ele está aceitando pela fé que agora é de Deus. Ele é meu filho. O meu amor está sobre a vida dele. E aí a Bíblia diz, querido, que a nossa fé é edificada pela leitura, pelo ouvir, e isso nos deixa sóbrio. E não importa o que o diabo venha dizer para a gente errar, para a gente se afastar, o Espírito Santo nos ajuda. Aí não fica nem preocupado com amanhã. Pastor, será que eu vou cair amanhã? Será que não vai dar certo? Você vai dizer, o mesmo Deus que me sustentou hoje vai me sustentar amanhã, pela graça de Deus. Aí a Bíblia diz, querido, que essa graça, ela só é adquirida quando ela encontra um coração aquebrantado, contrito. Pastor, eu reconheço que eu estou precisando mesmo. Eu não entendia, não. Agora eu entendi. Quem entendeu isso aí hoje? Eu entendi, pastor. Hoje eu entendi. E eu estava vivendo errado, eu estava enganado. Contrito, aquebrantado. Aí a Bíblia diz que a misericórdia de Deus alcança. Porque se você hoje, quando eu fizer o apelo, vir aqui à frente, sabe o que está demonstrando? Que a graça de Deus te alcançou. Porque eu fiz aqui um dia, eu quero fazer hoje aqui para você entender. Vem aqui, Sarinha, sobe aqui, Sarinha. Sobe, vai, aqui, sobe, vem. Sobe, filha, sobe aqui, filha. Aqui, vem, tenta subir, sobe, filha, vai. Tenta subir, filha, tenta, filha. Escute, você só pode chegar aqui em cima se a graça fizer assim, ó. Tu é meu filho, eu vou te sustentar agora. Vou fazer a grande diferença na sua vida. É você que vai estar na minha presença. Isso significa, irmão, você precisa buscar a graça de Deus hoje. Você precisa buscar a presença de Deus hoje. Como Isaías, bate ali, como Isaías, como eu, como no sol que brilha. Aí a graça te conduz para todo lugar, ó. Faz você fazer assim, ó. É interessante. Eu vou cair, Jesus, calma.
faz você Desculpa aí. viver uma vida que você nunca por si só viveria. Porque por você estava na droga, na bebida, tinha acabado a família, estava destruída. Mas a graça te ajuda e te abençoa. E a primeira coisa que a graça faz, ela se revela como a solução para mudar toda a tua história. E Jesus está aqui nessa noite para dizer para você que ainda que o sol esteja escuro diante das todas as tempestades e lutas que você tenha passado por essa tua história, por essa sua vida, Deus te fala hoje, querido. Do jeito que você chegou hoje aqui, que não está entendendo nada, que não está querendo nada com Deus, Jesus te chama hoje para você, querido, fazer um compromisso com Deus, para reatar hoje a tua aliança com Deus. Não importa como você chegou hoje aqui, porque hoje você aprendeu o que é receber a graça de Deus. Mas Deus te diz hoje o seguinte para você, querido: tudo que eu queria era falar contigo. Feche os seus olhos. Mais tempo para mim você não tem. Feche os seus olhos, fale com Deus. Tudo que eu queria era derramar graça sobre você, mas meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, lembra disso? E em soluço eu já não ouço sua voz. A graça de Deus diz isso. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que havia entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Eu não posso mais viver nessa indiferença. Não quero você mais assim, meu irmão. Não, eu não te quero mais vivendo assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Você lembra disso? Já faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de receber mais graça de Deus sobre sua vida. É tempo de chorar e de se arrepender. Ainda quero ser seu amigo de verdade. Você pode colocar-se em pé? Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você hoje? Você compreendeu o que é que a graça quer fazer na sua vida? Quem sabe você tem acabado com a graça de Deus, que ela tem sido impedida. Não saia do seu lugar, meu amado. Por favor, fica aí, porque Deus